Deixa. Quando o Durval fala muito quietinho, é um elogio, viu? Eu agradeço esse elogio. Que Jesus, nosso mestre, amigo de todas as horas, o mais constante conosco em todas as situações, nos permita nessa noite, mais uma vez, a compreensão dos seus profundos ensinamentos que nos levam à busca do bem viver. A coragem da fé, cuja leitura foi feita pelo nosso irmão Durval, nos leva à reflexão sobre a importância da fé nas nossas existências. E, em especial, que coragem é essa que temos que ter no que tange a defendermos ou não os princípios e os preceitos de Jesus. A humanidade terrena, essa a qual nós nos integramos, existe nessa versão chamada Homo sapiens há cerca de 300 mil anos na história da humanidade. Consideram os antropólogos que o homem moderno, que somos nós, caminha pela humanidade há pelo menos 50 mil anos. E durante esses milhares de etapas da existência, a postura da humanidade sempre foi uma só: o egoísmo. O egoísmo regeu o nosso comportamento. Egoísmo com a posse, egoísmo com as coisas, egoísmo com as famílias, com as nações, com as opiniões. Sempre foi o egoísmo que provocou a guerra, sempre foi o egoísmo que causou a diferença entre os ricos e os pobres. Porém, independente do desacerto ou do desajuste desse sentimento chamado egoísmo, a humanidade caminhou. Ao longo dos milhares de anos, Deus enviou à Terra profetas com a capacidade de nos oferecer mensagens diferentes. Muito obrigado. Mensagens diferentes sobre o comportamento humano. Entre esses profetas, o muito citado por Jesus é Isaías. O profeta Isaías verbaliza a percepção das coisas do outro mundo com propriedade única, em especial quando ele nos diz da necessidade de enaltecermos a Deus, de olharmos para o nosso semelhante como igual e aguardarmos a vinda de alguém que seria o representante maior de Deus na terra. Houveram outros profetas ainda em várias nações que trouxeram para nós, humanidade, opinião diferenciada de comportamento além da postura do egoísmo. Mas mesmo assim, nós, em humanidade, não compreendemos isso. Houve, entretanto, um fato diferente na nossa história como civilização, fazendo valer as profecias de Isaías, fazendo valer a necessidade de impulsionar a humanidade para acelerar o seu passo no processo de transformação, que foi a vinda do Espírito mais perfeito enviado por Deus à Terra para servir de modelo e guia, chamado Jesus
o Cristo, o Jesus de Nazaré. É com ele que a ideia do egoísmo é lançada por terra, e é com ele que a solidariedade ganha força. É com Jesus que a humanidade recebe de maneira objetiva a informação sensata e clara de que a solidariedade promove muito mais benefícios ao homem do que as práticas egoístas. Sintetiza Jesus a sua mensagem de transformação quando nos diz: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Diferentemente dos milhares de anos em que vivemos como sociedade antes de Jesus, com o advento dele, nós em humanidade começamos a nos permitir pensar diferente. Divergir um pouco da questão do egoísmo e começarmos a refletir sobre a necessidade da solidariedade. Já se passaram mais de 2000 anos do advento de Jesus na face da terra. Como seres humanos, ainda agimos com egoísmo, mas já há em nós lampejos e intenções de solidariedade. Somente o homem é capaz de auxiliar ao outro homem. Os nossos bichos de estimação, os pets, que ocupam espaço hoje de larga importância nos lares da humanidade, não têm a capacidade de nos socorrer num momento de agrura. Os pets, ou os animais que estão nos nossos domicílios domésticos, não nos socorrerão se houver necessidade. Mesmo que alguém possa dizer determinado animal socorreu o seu dono, ali está apenas uma atitude instintiva. Aquele animal faz aquilo que o seu instinto lhe obriga a fazer. Somente o homem haverá de auxiliar ao outro homem. Estamos acreditando todos que a humanidade terrestre está ingressando numa nova era, na chamada era do mundo de regeneração, numa era de transformação das estruturas sociais, numa era de renovação, inclusive, da estrutura da própria família. Estamos, sim, em uma nova etapa. Um dia, os antropólogos irão dizer que essa era é a era do Homo tecnológicos, de acordo com o que nos diz o Espírito Joana de Ângeles. Este Homo tecnológicos, diferente do Homo sapiens, é aquele homem que estrutura a sua vida na tecnologia, que preenche todos os espaços e todos os momentos. Mas nenhuma tecnologia ainda é capaz de ajudar ao homem, tal qual o homem pode fazer. O passo seguinte no nosso processo evolutivo como humanidade é o Homo angelicus, ou seja, o ser humano com lampejos de angelitude. E como seria bom se desde já, desde hoje, nós tivéssemos a capacidade de viver agora na condição angelical que Jesus propôs há 2000 anos. Para que possamos viver assim,
Não há outro caminho que não seja através da solidariedade. Então vamos entender o que representa o exercício da solidariedade. Vamos entender o que Jesus quer nos dizer quando fala: ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A solidariedade, diferentemente do egoísmo, não é sectarista, não é bairrista, não é seletiva. A solidariedade é ampla e deve ser exercida para todos e com todos. Agir com solidariedade é abrir mão do preconceito, do pré-julgamento, da maledicência, da intriga, da ganância, da busca do ter em detrimento do ser. Agir com solidariedade é sensibilizar o seu sentimento com a dor do outro. Não apenas a dor física, mas em muito, como hoje acontece, nas chamadas dores morais. Agir com solidariedade é colocar-se na situação do outro, é compreender a extensão da agrura do outro e procurar minimizar o seu sofrimento da melhor maneira possível. Agir com solidariedade é estender a mão ao caído, é dar o pão ao faminto, o agasalho ao que sofre frio. Agir com solidariedade é usar o poder do afago, do afeto, do abraço, é sorrir. E como é bom sorrir! Entretanto, quando nós ainda agimos estruturados no egoísmo, esquecemos de sorrir, preocupamos-nos em demasia com o nosso sofrimento, preocupamos-nos em demasia com as nossas necessidades e esquecemos de amenizar a vida, a nossa e a do outro. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, nos diz Jesus. Significa dizer: olhe para o outro como se estivesse olhando para si mesmo. Faça pelo outro o que gostaria que o outro lhe fizesse. E qual de nós não gosta de carinho? Qual de nós não gosta de uma palavra de ânimo, de coragem? Qual de nós não gosta de um sorriso espontâneo e verdadeiro? Qual de nós não gosta de um bom dia, de uma boa tarde, de uma boa noite? Qual de nós não gosta de amor? Todos. Mas então por que ainda, em pleno século XXI, nós não nos convencemos de que o amor liberta e que a solidariedade nos faz feliz? O que nos falta para termos a capacidade de sairmos à rua desarmados? O desarmado não é estar sem uma arma de fogo, um instrumento perfurante ou qualquer coisa que o valha. Sair na rua desarmado é não temer ser assaltado, é não temer ser abordado por um andarilho qualquer. Sair na rua desarmado é olhar para as pessoas e dizer: ali vai um irmão em Deus. Sair na rua desarmado é viver num clima de gentileza, num clima de harmonia, num clima de felicidade. Mas nós ainda não nos convencemos
Como é bom viver assim. E acreditamos que para a violência, somente a violência é a resposta. Para a agressão, somente a agressão é a resposta. Mas Jesus nos diz ao contrário. E há 2000 anos, Ele vem querendo nos convencer de que o caminho para a felicidade deveria ser outro. Está na hora de cada um de nós começar a fazer a sua parte para melhorar o mundo, para melhorar a nós mesmos. Começando essa tarefa dentro do nosso lar. Começando essa tarefa dentro do lugar em que habitam aqueles que são mais difíceis para nós. Porque o lar é a escola primeira. E Deus coloca dentro das paredes de um lar aqueles que precisam reajustar os seus rumos e os seus caminhos. E é dentro do lar que o egoísmo se exacerba. É dentro do lar que a violência age silenciosamente e, infelizmente, em algumas situações, com estardalhaço e com grande violência. O dia que nós, seres humanos, compreendermos que a solidariedade no lar melhora o mundo, nós nos trataremos dentro do lar com alegria, com felicidade, com afagos, sem cobranças, sem violência. A vida no lar passará a ser então como sendo a vida num oásis em pleno deserto de temperatura elevada. A coragem da fé que fora lida no início dos nossos trabalhos pelo nosso irmão Durval, nos leva a compreender que está na hora de termos a coragem de trilhar a nossa vida pelos preceitos de Jesus. Em especial, esse preceito da solidariedade, que nos leva a uma vida de fraternidade sem fronteiras, que nos leva a uma vida de exercício do amor para todos, sem distinção qualquer que seja. A solidariedade combate o materialismo. A solidariedade enfatiza o poder do amor. E somente o amor libertará a humanidade de si mesma. Está na hora de cada um de nós começar a fazer a sua parte. Porque enquanto não fizermos a nossa parcela na vivência desse sentimento que liberta, a dor será um instrumento efetivo que Deus nos oferece para curvar os nossos ombros egoístas, para quebrar em nós o orgulho e a vaidade, a demonstrar que nada somos além do que apenas pessoas comuns. Está na hora de nos libertarmos da dor que angustia, do medo que nos atrela às atitudes antigas. Está na hora de vivermos diferente, em concordância com o que nos diz Jesus. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A coragem da fé nos obriga a, desde já, defendermos no cotidiano
através da nossa vivência, os preceitos de Jesus. Não tenhamos vergonha de amar. Não tenhamos vergonha de enaltecer as qualidades do nosso semelhante. Não tenhamos vergonha de ceder a vez. De pedir perdão, mesmo que não tenhamos errado. De pedir desculpas, mesmo que não sejamos culpados. Está na hora de aprendermos a dizer não aos comportamentos antigos que nos trouxeram até este ponto da nossa existência. Jesus ensina a humanidade a conjugar o verbo do amor. Jesus nos ensina a conjugar o verbo amar. Jesus nos ensina a conjugar todos os verbos que nos levam a um relacionamento melhor, mais harmônico, mais efetivo e mais feliz. Ao longo dos mais de 300 mil anos da humanidade moderna, as soluções para as diferenças sempre passaram pelo belicismo, pela guerra, retrucando e retribuindo a violência com a violência. E está provado que tal atitude não deu certo. Mohandas Garadanshan Gandhi, a grande alma da Índia, Mahatma Gandhi, que não era cristão, mas que compreendeu com profundidade os ensinos de Jesus, sabia que a única maneira de libertar a Índia do jugo britânico era através de uma atitude de serenidade, na chamada desobediência civil, sem disparar um tiro sequer, sem erguer a mão com violência para quem quer que fosse. Gandhi orientou os hindus a se portarem com solidariedade. Foi escarnecido, maltratado, preso, foi violentado nos seus direitos mais íntimos e nunca abriu mão da não violência. Quase ao final da sua vida, antes de ser assassinado, Nehru, o seu discípulo mais próximo, chega a ele e diz: grande alma, o senhor que fala tanto de perdão, que fala tanto de solidariedade, de tolerância e de amor, que já foi preso, escarnecido, maltratado, caluniado, quantas vezes o Senhor já perdoou o seu semelhante? Aguardava Nehru uma resposta com um número qualquer. E Gandhi lhe diz: eu nunca perdoei a quem quer que fosse. Aquilo causou espanto, mas imediatamente Gandhi complementa o seu pensamento: eu nunca perdoei, porque nunca me senti ofendido. Exercer a solidariedade para com o outro é não sentir pelo outro nenhum sentimento negativo, ruim, pernicioso. O exercício da solidariedade passa diretamente pelo exercício do perdão, porque nós somos muito pródigos a ajudar quem nos ajuda, a amar quem nos ama, a sorrir para quem sorri para nós. Mas o segredo da felicidade está em conviver com as diferenças, amar a quem não me ama, sorrir para quem não sorri para mim, auxiliar aquele que não me auxilia. Pelo sim, pelo não, vale a pena tentar. Pelo sim, pelo não, vale a pena
buscarmos a partir de hoje uma postura diferente diante da vida e tendo a coragem de provar ao mundo a nossa fé nos preceitos de Jesus. Ama a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Lembrando que Jesus nos ensina a orar na chamada oração dominical. Vamos aproveitar agora então todos, numa atitude solidária, dando as nossas mãos, busquemos a oração que nos consola, que nos renova, que nos coloca em um novo patamar de vibração. Jesus amado, Tu escolheste, Senhor, no passado, um minúsculo país, dividido dentro de si pelas castas, pelas religiões, pelo poder. Tu escolheste, Senhor, um país encrustado numa região onde o viver era difícil, poucos recursos, poucos benefícios e muita dor. Mas for ali, Senhor Jesus, que Tu plantaste a árvore da Boa Nova, a árvore do Evangelho, que ali, Senhor, fincou suas raízes e começou a trazer para a humanidade a sombra bendita do amor fraternal e da solidariedade. A árvore do Evangelho hoje, Senhor, deu frutos, encontra-se dentro de cada um de nós. Ela ainda é em nós um pequeno arbusto, ela é ainda em nós um ramo sem grande expressão, mas já estamos compreendendo com essa árvore em nós, Senhor, quão acertada é a sua ideologia de amor e de paz. Obrigado, Jesus, por Tu não desistires de nós. Em homenagem a Ti, nós Te oferecemos, Senhor, a oração que nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu,